Eu desejo ler para nossa meditação apenas 2 versículos. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, para uma rápida meditação. O apóstolo Paulo escreveu: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Apenas esses 2 versículos para a nossa meditação. Paulo, ele exorta os cristãos na cidade de Éfeso, aquela grande capital, aquela grande cidade da Ásia, muito movimentada do ponto de vista comercial e religioso. Ele chama a atenção dos seus leitores, que eram cristãos, e uma parte deles novos convertidos. Ele chama a atenção dos seus leitores para a importância da administração do nosso tempo de vida. Paulo sabia que oportunidades perdidas são como palavras ditas, são como flechas lançadas. Não podemos mais recuperar. No caso do tempo, desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida, é desperdiçar oportunidades cruciais. E os peregrinos da eternidade, eles demonstram a seriedade do seu discipulado, também na maneira como administram seus minutos, suas horas, seus dias, suas semanas, seus meses, seus anos, e as oportunidades que surgem na rotina diária. Paulo exorta seus leitores a levarem a sério a administração, a remissão, o aproveitamento do tempo, porque os dias eram maus. Esse é o principal argumento de Paulo. Porque os dias são maus, precisamos remir o tempo, ou seja, aproveitar as oportunidades. Existem 2 tipos de tempo no Novo Testamento, 2 palavras para tempo. Existe o Cronos, que é o tempo dos dias, o tempo das horas, o tempo marcado no calendário, o tempo marcado no relógio. É o Cronos, é o tempo que significa horas, dias, meses. É o tempo que a gente marca, é o tempo que a gente conta. E existe o tempo Kairos, o tempo oportuno, o tempo que significa oportunidade, momento, circunstância estratégica, oportuna para se promover o reino, para se cultivar a vida interior, para se ampliar os horizontes espirituais, enraizar nossas convicções, desenvolver e usar nossos dons para a glória de Deus. Prestaremos contas, senhoras e senhores, servos e servas de Deus que me escutam. Nós prestaremos contas pelo uso responsável ou irresponsável
na administração do tempo Cronos e do tempo Kairos na nossa vida. Paulo argumenta com seus leitores que os dias eram maus. É exatamente por isso que eles deveriam ter muita responsabilidade no desenvolvimento, no cultivo de suas vidas espirituais e na qualidade do serviço que prestariam a Cristo enquanto durasse o tempo de suas peregrinações. Éfeso era uma cidade em que muitas opressões morais e espirituais eram sofridas pelos leitores de Paulo. Era uma metrópole dominada pela idolatria. Espíritos malignos patrocinavam o engano idolátrico e suas consequências devastadoras, como a imoralidade, o comércio corrupto e tantas outras mazelas sociais que resultavam daquela idolatria terrível, de um nível estupendo que chamava a atenção no primeiro século. Paulo quer que os efésios sejam diferentes na sua forma de pensar, na sua forma de viver, em seus relacionamentos. Como era uma cidade de muita embriaguez, de muita devassidão moral e espiritual, Paulo orienta seus leitores a se encherem do Espírito e a não entristecerem o Espírito Santo, a celebrarem o dom da vida eterna, a serem gratos pela graça trazida por meio de Jesus Cristo. Paulo queria que eles fossem diferentes, fizessem a diferença. E para que isso se tornasse real na vida deles, para que a fé deles fosse uma fé que atraísse outros, que redundasse em glória para Deus, eles teriam que remir o tempo, porque os dias eram maus. Paulo diz para eles: vede prudentemente como andais. Andar aqui é uma metáfora para a conduta, para o comportamento daqueles cristãos, homens e mulheres. Vejam como vocês se comportam, vejam como vocês se conduzem ao representarem o nome de Cristo. Essa é a exortação de Paulo, não como nécios. O que é um nécio? É uma pessoa indiferente, insensível, distraída demasiadamente. Uma pessoa que escuta as coisas, mas não aprende, não guarda. Uma pessoa que não se deixa penetrar pela palavra, que deixa o tempo passar, mas a mentalidade e a vida não mudam. Isso aqui é um nécio. Aí Paulo quer que seus leitores, exorta seus leitores, isso serve para nós hoje, devemos andar não como nécios, mas como sábios, pessoas que sabem fazer escolhas, pessoas que sabem administrar o tempo, pessoas que sabem aproveitar as oportunidades, pessoas que crescem na graça e no conhecimento, pessoas que amadurecem à medida que a vida passa, pessoas que vão sendo transformadas de glória em glória, um dia após o outro, por se submeterem ao Espírito Santo, por guardarem a palavra de Deus,
por serem peregrinos da eternidade, como diz Tozer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Desperdiçar o tempo cronos, deixar a vida passar, deixar as horas, deixar os dias, as semanas, os meses e os anos passarem sem progredirmos espiritualmente, isso é suicídio. Nós estamos fazendo um grande mal a nós mesmos quando adotamos um estilo de vida irresponsável na administração do tempo da nossa existência, tão passageira, tão efêmera. A vida passa tão rápido. Por isso que não devemos viver de forma descuidada em relação a essas questões. Não temos patrimônio maior do lado de cada eternidade do que nossa própria alma. E é isso que Deus está querendo conosco, interação que nos mude. Ele quer habitar em nós. Agora eu e você precisamos deixar, ceder, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Hoje os dias são mais maus do que naqueles dias. Nunca houve uma conspiração tão violenta contra aquilo que é certo, contra as pessoas direitas, contra as pessoas de bem, nesse mundo em que nós estamos vivendo. Aparentemente é como que o mal esteja prevalecendo, mas Deus está trabalhando por trás de tudo que está acontecendo. Está falando para quem tem ouvidos para ouvir, está trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Não esfrie na sua fé, nem desanime na sua esperança, mas nos apeguemos a Deus, peçamos a Ele a sabedoria necessária para administrarmos para a glória de Deus o tempo cronos e o kairos de Deus na nossa vida. Deus o abençoe. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos as suas orações e a sua audiência. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, e até a próxima semana, se Deus nos permitir.